dia, irmãos. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3. Nós leremos do verso 14 ao verso 22. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesto a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Pai amado, mais uma vez nós estamos reunidos na Tua presença para Te adorar, para Te louvar, para bendizer o Teu nome. Estamos agora, Senhor, diante da Tua palavra e queremos, ó Pai, que Tu fales ao nosso coração nesta manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu tenho ouvido de alguns irmãos sobre a dificuldade de lerem o livro de Apocalipse. É um dos livros mais evitados, a leitura dele entre os crentes. Isso muitas vezes por causa da linguagem do Apocalipse e também porque muitas vezes nós não temos a noção do objetivo do Apocalipse. Objetivo para o qual o Senhor revelou o que está escrito neste livro. Em meio a situações de calamidades, perseguições, provações, nós somos levados muitas vezes a questionarmos o amor de Deus, seu cuidado paternal, a sua soberania na direção de todos os eventos históricos da humanidade, parecendo a nós que tudo está fora de controle, inclusive até do próprio Deus. Às vezes a nossa sensação é que Deus criou todas as coisas, deu corda e deixou de maneira aleatória. O livro do Apocalipse ele foi escrito e enviado a uma igreja sofredora, uma igreja que estava sendo perseguida pelo Império Romano e também por judaizantes, por adeptos do judaísmo. A sua mensagem, e aí isso é muito importante, sua mensagem ela é pastoral. A mensagem do Apocalipse é de consolo, de conforto, de esperança. Interessante que quando nós procuramos conforto, consolo, muitas vezes nós os procuramos nos Salmos, nem sempre no Apocalipse. Mas a mensagem do Apocalipse ela é pastoral, ela é de consolo.
ela é de conforto e de esperança. O livro de Apocalipse abrange toda a história da redenção, ontem, hoje e amanhã, toda a história da redenção. O livro exalta a soberania de Cristo reinando com a sua igreja, fazendo justiça e juízo sobre aqueles que não a pertencem e que muitas vezes perseguem a sua igreja. E é importante nós termos em mente que perseguir a igreja de Cristo é perseguir o próprio Cristo. E isso fica bem claro quando ele se encontra com Saulo. Ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não tinha essa noção. Ele entendia que ele estava perseguindo um grupo somente, uma seita, quem sabe. Mas o Senhor Jesus deixa bem claro que ele estava perseguindo o próprio Jesus. Esse livro, numa linguagem moderna, é um spoiler. É um spoiler. Spoiler é uma palavra de origem inglesa, que na língua portuguesa significa estragar. Estragar. E ela é usada muitas vezes quando alguém antecipa o final de um filme, final de uma série ou final de um livro. Talvez você já passou por isso, assistindo um filme e de repente alguém que já assistiu conta o final do filme e aí perde toda a graça, Então Apocalipse é um spoiler, mostrando o que o Senhor tem reservado lá no final, acima de tudo, para a sua igreja, uma igreja sofredora. Para quem sofre, a palavra do Apocalipse é extremamente confortante. Ela é consoladora, mostrando que além do cuidado de Deus, aqui e agora, haverá um tempo em que o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá morte, nem luto, nem pranto, nem dor. A grande dificuldade que muitas vezes nós encontramos em relação ao Apocalipse é a nossa visão hollywoodiana. É isso que atrapalha muitas vezes. É que nós olhamos para o Apocalipse muitas vezes pelas lentes dos cinemas de Hollywood. São catástrofes, são terremotos, são tempestades, é o final do mundo. Então, muitas vezes, a dificuldade é a nossa visão hollywoodiana. Nós olhamos, lemos o Apocalipse, ou evitamos ler por causa do uso dessa lente do cinema de Hollywood. O propósito do Senhor Jesus, ao enviar as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, é alertá-las sobre o cuidado que elas deveriam ter em meio às tribulações, em meio às perseguições, em meio ao sofrimento, bem como também fortalecê-las na esperança, na pessoa dele e na sua obra na cruz. Há poucos dias atrás eu encontrei-me com 2 pessoas com argumentos diferentes, mas o mesmo ponto de vista em relação a si mesmas. Palavras diferentes, narrativas diferentes, mas o ponto de vista era o mesmo. E é interessante que uma delas me disse assim: eu olho para mim e não vejo defeito. Alguém já falou isso para você? Diz: eu não sei o que acontece, eu olho para mim e não vejo defeito. A outra narrativa, mas o resultado é o mesmo, ela disse assim, que os defeitos que ela tinha eram resultado da atitude das pessoas para com ela, sendo essas pessoas culpadas dos mesmos defeitos, isto é, olhava para si e também não via defeito. Os defeitos que ela possuía, na realidade, era culpa das pessoas. Era culpa das pessoas.
E aí há uma questão para nós pensarmos que dizem que em relação a nós, há a pessoa que nós pensamos que somos, há a pessoa que os outros pensam que nós somos e há a pessoa que somente Deus sabe verdadeiramente quem é. Estou dizendo isso porque essa era a questão que envolvia a igreja de Laodiceia. Essa era a questão que envolvia a igreja de Laodiceia. Quanto ao problema da igreja de Laodiceia, este era o ponto principal. Ela olhava para si, avaliava a sua vida e não via defeito. Não via defeito. Na avaliação dos crentes da igreja de Laodiceia, a igreja ia muito bem, obrigado. E a nota que eles davam para si mesmo era nota 10 com louvores. Era nota 10 com louvores. Essa era a avaliação que os laodicenses faziam de si mesmo. Por isso, nessa carta endereçada à igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus, que anda no meio das igrejas, que conhece a situação delas, aliás, esse conhecimento é revelado a todas as igrejas, todas as cartas, as 7 cartas, ele diz: eu conheço a realidade de vocês. Ele conhece a vida dos líderes, dos seus pastores, dos seus presbíteros, conhece também a vida particular e individual de todos os membros. Por isso, ele expõe de maneira dura o verdadeiro estado espiritual daquela igreja. Estado que ela não enxergava. Na sua avaliação ia tudo muito bem. Em se tratando dos laodicenses, as questões expostas nessa carta são basicamente 3 questões. A primeira delas, uma avaliação pessoal equivocada. Uma avaliação pessoal equivocada. A segunda, era uma avaliação precisa de quem é onisciente e conhece bem a igreja. E a terceira, a única solução viável para aquela igreja. A única solução viável para a igreja em Laodiceia. Tratando da primeira questão, uma avaliação pessoal equivocada, do ponto de vista dos crentes de Laodiceia, a igreja ia bem, estava trilhando o caminho certo, cumprindo o seu papel quanto à divulgação do Evangelho. Estavam tão bem na avaliação deles, que eles concluíram que não precisavam de coisa alguma. Versículo 17 deixa bem claro: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa nenhuma, nem do Senhor da igreja, afinal, eles haviam deixado ele de fora. E o verso 20 diz que ele batia a porta para entrar. Ele estava do lado de fora. Era uma igreja que entendia, que ia muito bem, que não precisava de nada, que era totalmente autônoma, inclusive do próprio Senhor da igreja, que eles haviam deixado da porta para fora. Segunda questão é uma avaliação precisa de quem é onisciente. Enquanto eles pensavam de si que tudo ia bem, o Senhor da igreja diz totalmente o contrário. Diferentemente da avaliação dos laodicenses, o Senhor Jesus, que anda no meio dos candeeiros, que tem os olhos como chama de fogo, que é onisciente, conhecedor de tudo sobre aquela igreja, para ele, aqueles crentes estavam totalmente equivocados, totalmente equivocados. Por isso, no verso 17, ele diz: e nem sabes, que tu és infeliz, sim, miserável,
pobre, cego e nu. Essa era a realidade da igreja de Laodiceia aos olhos do Senhor da igreja. Além de viverem uma vida espiritual morna, insuportável, a ponto de serem ameaçados por eles, de vomitá-los da sua boca, eles eram infelizes, eles eram miseráveis, pobres espiritualmente, cegos e nus. E aí a terceira questão é a única solução viável para aquela igreja, já que a avaliação estava errada, estava equivocada, já que aos olhos do Senhor eles não eram nem de perto o que imaginavam, o que pensavam de si, como alguém que se olha e diz: eu não sei o que acontece, eu não vejo defeito, e é o pior de todos os defeitos. Olhar para a minha vida e não ver defeito é o pior de todos os defeitos, é o pior de todos os defeitos. A única solução viável para aquela igreja está no verso 18, quando o Senhor diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas, a fim de que possam enxergar seu verdadeiro estado, sua verdadeira realidade, assim como o Senhor da igreja vê. Diante dessa situação, a única alternativa para a igreja de Laodiceia era ouvir o conselho daquele que deu a sua vida por ela, comprando-a com o seu precioso sangue. Tudo que os laodicenses precisavam para viver uma vida piedosa, aprovada pelo Senhor Jesus, eles eram aconselhados a comprar dele. Eles eram aconselhados: aconselho-te que compres de mim. Era a palavra do Senhor da igreja. Verso 19 diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Muda de vida, muda a direção, faz meia volta, volte em direção ao Senhor. Mensagem da carta enviada a Laodiceia, tanto para a igreja de Laodiceia como para as outras 6 igrejas da Ásia Menor, são extremamente atuais para os nossos dias, assim como foi para o primeiro século. Mensagem das 7 cartas do Apocalipse. Elas são extremamente atuais. Só nós olharmos para a igreja, para a nossa vida, para a influência na sociedade que a igreja tem exercido, e aí muitas vezes nós criticamos a corrupção, as injustiças, a direção que o mundo caminha, questionamos tudo o que acontece, mas nem sempre questionamos a nossa vida como igreja. Se o mundo vai mal, se o mundo se corrompe a cada dia, se o mundo se perde a cada dia, o que está acontecendo? Onde está o sal? Onde está a luz? Onde está o sal? Onde está a luz? Cada dia mais cresce no nosso país o número de ditos evangélicos. Igrejas, uma atrás da outra, mas a influência muitas vezes tem sido rasa. Na política, muitas vezes, nós nunca vimos um fenômeno como esse. Pastores, cada vez mais na política brasileira, igrejas, evangélicos, se envolvendo com a questão da política partidária, mas nunca vivemos um momento pior do que esse. O que está acontecendo? A igreja deveria influenciar,
mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes ela é influenciada. Portanto, à luz da Bíblia, a palavra de Deus, nós devemos, como igreja, em primeiro lugar, avaliarmos a vida da igreja de maneira coletiva e também individual. Quando nós pensamos na igreja, nós pensamos no coletivo, mas a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós. Precisamos, à luz da palavra de Deus, avaliarmos a nossa vida como igreja, tendo a palavra de Deus, as Escrituras, como espelho, e não o nosso ponto de vista, e não a nossa maneira de pensar, e não a nossa avaliação. A nossa vida deve ser avaliada à luz da palavra de Deus, tendo-a como espelho, que mostra realmente como nós estamos. Não muitas vezes nosso ponto de vista, que é enganoso, orgulhoso, arrogante, contaminado pelo pecado. Devemos ainda rogar ao Espírito Santo que a cada dia transforme as nossas vidas, santificando-as, dando-nos humildade para reconhecermos que nós somos miseráveis pecadores, carentes da graça de Deus, e que sem o Senhor da igreja, o Senhor Jesus, nada podemos fazer. Nada podemos fazer. E hoje em dia são muitas as igrejas ditas evangélicas que o Senhor tem ficado de fora, que o Senhor bate à porta e diz: se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Devemos também reconhecer com humildade que só o Senhor possui o ouro refinado pelo fogo, ouro que verdadeiramente nos enriquece, ouro que nos enriquece. Vestidura branca, ou vestiduras brancas para cobrir a nossa miséria, nosso estado pecaminoso aos olhos do Senhor. Devemos reconhecer que só o Senhor tem o colírio que pode ungir os nossos olhos, para que vejam a verdadeira realidade da vida como igreja. Deixarmos muitas vezes de olhar somente para a sociedade que se perde, porque o papel da igreja, papel meu, seu, nosso, é sermos sal, é dar tempero, é evitar que o mundo avance nesse processo de deterioração. Ser luz para mostrar o caminho para que as pessoas não se percam cada vez mais nas trevas do pecado. Só Ele pode ungir nossos olhos para que vejamos quem nós realmente somos diante do Senhor. Devemos clamar por sua graça, para que assim nos arrependamos dos nossos pecados e ouçamos o que o Espírito diz às igrejas. Ouçamos o que o Espírito diz à igreja. A nossa oração deve ser a do salmista, no Salmo 139, versículos 23 e 24. A oração do salmista era: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Uma avaliação equivocada, uma avaliação precisa daquele que verdadeiramente nos conhece. Conhece você como esposo lá no seu lar. Conhece você como esposa lá no seu lar. Conhece a sua vida lá na sua empresa, na sua faculdade, no seu dia a dia.
Ele conhece e somente Ele pode nos avaliar com precisão. Somente o Senhor da igreja pode fazer isso. Por isso, os irmãos de Laodiceia estavam equivocados. Olhavam para si e davam nota máxima. Geralmente nós fazemos assim. Quando o problema é no outro, nós somos pesados, pegamos pesado. Mas conosco nós somos muito compassivos. Somos muito compassivos. Por isso, meu irmão, minha irmã, que o Senhor possa nos abençoar como igreja do Senhor Jesus, para que nós possamos, pela graça, pela misericórdia dele mesmo, vivermos uma vida que glorifica o nome do Senhor, uma vida que seja aprovada aos olhos do Senhor da igreja. Que Deus assim nos abençoe. Vamos colocar em pé. Nós iremos orar, depois receber do Senhor a sua bênção.